Boa noite a todos. Mais uma vez eu quero agradecer o convite da casa, a figura do Antônio, da Marlene, e agradecer a Deus pelo dom da vida, apesar de estar no final do dia, a gente está cansado do trabalho, mas graças a Deus que a gente tem trabalho, graças a Deus que a gente está cansado, porque eu conheço um bocado de gente que não tem trabalho, que não está cansado, mas está deprimido, querendo se matar. Então, que bom que nós temos essa condição, né? Hoje a gente veio falar sobre fé raciocinada e autossabotagem. Eu vou trazer 2 textos doutrinários, onde a gente vai falar um pouco da qualidade da fé, principalmente no que diz respeito à fé cega e fé raciocinada, que é um dos pilastres da doutrina espírita no que diz sentido a uma fé prática. Para a gente ter uma fé prática, eu preciso entender esses 2 conceitos, de fé cega e fé raciocinada. E depois eu vou trazer uma reflexão de uma psicóloga que fala sobre autossabotagem emocional, que afeta a nossa fé, né? Que termina abalando às vezes a nossa fé. O primeiro texto que eu vou trazer aqui fala sobre egoísmo, que está na questão 917 do Livro dos Espíritos. Olá, Cláudia, tudo bom? Tudo bom? Pedro, ele é Pedro, eu sou Pedro, então o que eu falo, ele fala. Qual o meio de destruir-se o egoísmo é o que Kardec pergunta aos espíritos, né? Como é que a gente destrói o egoísmo? E os espíritos falam assim: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre: suas leis, sua organização social e sua educação. A matéria, ela prende a gente numa condição de consciência limitada, correto? Primeiro porque ela gera dentro da gente um instinto de autopreservação. Esse instinto, por si só, ele é egoísta e egocêntrico, e ele tem que ser, porque senão a gente não vive, não sobrevive, né? O problema é que, ou o desafio é que eu preciso expandir a minha consciência além da matéria. E é essa a maior proposta do Espiritismo. A matéria é importante sim, eu preciso atender às necessidades, por isso que tudo concorre para atender a manutenção dessa matéria. Mas eu preciso compreender que eu estou na matéria, eu não sou matéria. Eu sou espírito imortal, em desenvolvimento. Esse é o objetivo principal. Vamos ver o que ele continua. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Mais uma vez ele vem falando sobre a vida moral e a vida material. São 2 dimensões. Eu tenho esses 2 processos sendo atualizado e desenvolvido concomitantemente, ou seja, paralelo. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. O que ele está falando quando ele diz de personalidade? Ele está falando dos padrões, dos estereótipos, que nós ainda precisamos para ir adiante. Porém, do ponto de vista espiritual, nós não precisamos. Como assim, Pedro? Eu preciso de títulos, eu preciso de uma certa fama, de um certo poder, de um certo reconhecimento, eu preciso de bens materiais, eu preciso, mas eu não dependo. Porque tudo isso, no momento que eu for para o outro lado, o que acontece? Desaparece. Deixa de existir. Por isso que ele diz: usa, mas não abusa nem depende. Entende? Eu preciso desenvolver essas coisas, mas eu tenho que sempre perceber que eu não sou isso. Eu não sou psicólogo.
Eu não sou morador da SQS 416. Eu não sou meu título que eu tenho. Eu não sou o carro que eu tenho. Eu não sou a roupa que eu tenho. Eu não sou o corpo que eu tenho. E aí tem uma notícia boa, pelo menos para mim. Eu não sou gordo, eu estou gordo. Olha que coisa boa. Não é? Porque quando eu desencarnar, eu escolho como eu vou ser. E sabe como que eu vou ser quando eu desencarnar? Gordo e careca. Porque foi o meu melhor corpo em todas as minhas vidas. É o meu melhor momento. E aí eles dizem que a gente assume o corpo que a gente mais se liga, né? Até porque o fato de eu sou gordo não quer dizer que eu não sou lindo. Pelo contrário. Né? Então, eu posso também aceitar ou não essa condição. Procure-se, pois, em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Poderá ser longa a cura, porque numerosas são as causas do egoísmo, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for atacado em sua raiz, isto é, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Eu tenho duas filhas, uma de 21 e de 26, sempre comento sobre elas. O mais importante para mim é elas serem pessoas de bem. Não importando o conteúdo acadêmico que elas vão desenvolver ou intelectual. Porque se elas forem pessoas de bem, tudo que elas aprenderem na vida, academicamente, vai ser eficiente. Vai ser bem utilizado. Mas se elas não conseguirem se tornarem pessoas de bem, isso tudo vai ser autodestrutivo. Entende? E isso é muito importante, porque às vezes a gente fica ainda muito fixado nessa questão do conteúdo do conhecimento, da instrução, como ele diz aqui, e não do desenvolvimento emocional, espiritual. Né? É importante, não estou dizendo que não é importante o conteúdo acadêmico, mas o Evangelho fala que a gente precisa de duas asas, o intelecto e a humildade. Correto? Não adianta eu ser um pseudo-sábio. Pseudo-sábio é aquele que tem um conhecimento. Eu preciso ter a sabedoria. E a sabedoria eu extraio da humildade. Por isso que ele diz. A gente precisa educar. Educar o quê? Principalmente nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas emoções. Que isso repercutirá nos nossos comportamentos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Como libertar-se das irradiações da matéria, vivendo nela e dentro dela? Como é que eu faço? Já que eu estou na matéria, eu estou limitado, eu não consigo ver tudo. Né? Eu tenho que perdoar aquele que hoje me fere, mas parece que em outra vida eu feri, mas eu não tenho certeza disso, eu não quero acreditar nisso, eu só quero acreditar que ele me fere e eu estou chateado com ele. Né? Como que eu expando isso? Como que eu consigo trabalhar essas questões? Ele diz que o egoísmo se enfraquecerá no passar dos milênios e tenderá a desaparecer por lei universal, com a evolução dos mundos. Porque se nascemos pelo amor e para o amor, haveremos de viver bem somente na sua influência divina. E aí já entra aqui um dos aspectos condicionantes para uma fé raciocinada. Eu nasci de um amor. E o meu destino é para o amor. Pedro, mas está difícil hoje acreditar nisso. Né? Porque o negócio, como diz o outro, a peia está comendo de tudo quanto é lado. Eu abro o jornal, eu vejo a internet, eu converso com as pessoas, eu vou para o trânsito. Até no centro espírita, às vezes eu chego, tem alguém lá negativo. Tem. É aqui que tem que ter mesmo. Porque aqui troca negativo por positivo. Quem está positivo não precisa vir aqui, vai fazer o bem. Quem está negativo tem que vir para cá para virar positivo. Então, eu preciso compreender que tudo está no controle. Vou contar uma história aqui, que hoje eu conversei com uma paciente minha,
Eu já tenho uma certa intimidade dela e eu não sei se ela vai voltar, porque eu acho que ela achou que eu era doido. Toda vez que eu conto essa história, a pessoa acha que eu sou doido. Existem alguns procedimentos que muitas pessoas têm de segurança material que eu não tenho. E eu não tenho isso há muitos anos. Por exemplo, é óbvio, meu prédio tem uma garagem, meu consultório, e aí eu paro lá dentro da garagem. Já está dentro da garagem. A garagem tem segurança. Só entra se for com cartão. Para que eu vou ter que tirar a chave da ignição? Toda vez que eu paro o meu carro, a chave fica na ignição do carro. Você diz assim, Pedro, mas por que você deixa a chave da ignição do carro? Por uma questão de praticidade. Para que eu vou ter que carregar a chave para cima e trazer a chave para volta? Carregar, trazer para cima. O carro está dentro de uma garagem. A probabilidade de um ladrão entrar lá é pouca, vocês não acham? Sim ou não? Mas pode aparecer alguém lá e queira roubar o carro. Pode. Só que as 2 vezes que meu carro foi assaltado, adivinha onde estava a chave? Junto comigo. Logo, não faz diferença. Porque quando o ladrão vem para assaltar, ele vai olhar e vai dizer, esse não tem chave, eu não vou. Não, ele vai assaltar. Ele vai levar. Correto? O que a gente está fazendo? Às vezes, e aí ele vai falar isso, lá na questão do medo. Eu vivo muito mais pelo medo do que pela fé. E aí, eu conversando com a minha paciente, eu disse assim, sabe por que eu faço isso? Porque teve muito tempo na minha vida que eu fiz um bocado de coisa errada. E era muita coisa errada. E eu colhi as consequências disso. Ou seja, lei de ação e reação. Agora, eu estou começando a fazer um bocado de coisa certa. Eu ainda não consigo fazer tudo, mas eu já comecei a fazer um bocado de coisa certa. Se a lei de ação e reação, quando eu fiz errada, deu errado, se eu estou fazendo certo, vai dar como? Certo. Sim ou não? Sim. Né? Então, essa questão, às vezes, do medo que a gente fica, ela é relativa, ela não é absoluta. Aí vocês vão perguntar assim, Pedro, mas se for assaltado, vai ser, com chave ou sem chave vão levar. Porque tem alguma duplicata que eu ainda não paguei. Como das vezes anteriores. Como assim duplicata? É duplicata. Porque não acontece nada comigo, nem com vocês, se não estiver dentro da lei de causa e efeito. Ah, Pedro, mas tem o mal. Tem. Mas vocês acham que o mal ele está de maneira aleatória, absoluta? Tem um demônio que controla todo mundo? Olha aí o Pedro. Eu gosto do Pedro porque todo Pedro é assim. Acho que Deus Diga, Pedro. é perfeito. Perfeito. Então ele criou todo mundo. Sim. Ele foi a primeira coisa a ser criada. Então se ele é perfeito, então como é que ele vai criar alguma coisa de por ódio? Isso. Eu vou trocar. Eu vou pra lá, o Pedro vem pra cá. Tu não acha, Marilene e Antônio? É uma boa proposta. Perfeito, Pedro. É por isso que me deram o nome de Pedro. Porque todo Pedro é assim. Entendeu? E é exatamente isso. Quando Jesus fala, não lembrar a história direito, mas que ele diz que a gente tem que parecer criança, é exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que foi o Pedro que tu me contou da história do chinelo. Foi. Ela me contou uma história interessante que inclusive eu falo, Pedro, sobre você. Vou lembrar uma coisa que sua mãe me falou. Ela disse que um dia ele queria vir para cá e ele queria vir de chinelo. E aí ela disse, não, Pedro, de chinelo não. Se eu estiver errado, você me corrige. Ele disse, mas por quê? Ele disse, porque lá é o local de usar chinelo e tal, não sei o que. Ela disse, mas lá a gente não vai ouvir sobre coisa de Jesus? Ela disse, sim. E Jesus não andava de chinelo? Entende? A fé baseada no amor, ela é simples. A gente que complica, que desvirtua o processo. É simples. Entende? Se eu começar, né? Aí você vai dizer assim, ah, Pedro, mas o negócio da chave, tu deixa a chave no carro em todo canto? Não.
Mas naqueles cantos que eu acho que eu tenho que deixar a chave, eu deixo. Tem hora que vem uma vozinha e diz assim, tira a chave. Eu digo, sim, senhor. Porque eu não sou bobo. Correto? Só que eu não estou só. E talvez aí a gente começa a entender esse conceito de fé raciocinada. Não é uma fé abstrata, que eu falo, né, Senhor, e aí sabe lá Deus como é que vem essa história. Não, é uma fé prática, cotidiana. E a gente precisa evoluir nesse sentido. Porque senão a gente vai entrar em encarnação e sair em encarnação com medo, com ansiedade, com depressão, com angústia. O tempo todo. Ele não está dizendo o tempo todo aqui, nós nascemos pelo amor e vamos para o amor. Ou eu acredito nisso, ou eu vou ficar com medo. E sabe o que o medo faz? Repito os erros. Porque todos os nossos equívocos em todas as nossas vidas é em função do medo de você. Eu já falei aqui que gera duas situações. Medo de perder o que eu acho que eu tenho, medo de não conquistar o que eu quero. O famoso e se. Mas e se eu deixar a chave lá e vem alguém roubar? E se eu não trancar a porta e vir alguém? Tipo, meu consultório é a mesma coisa. Tem hora que eu saio e às vezes o paciente chega um pouco antes. Cláudio, acho que já passou por isso. E aí, quando eu chego, o paciente chega antes, às vezes eu não estou chegando no horário, eu deixo a porta e a porta de vidro e a luz da recepção aberta. Que a pessoa chega e entra, e senta, e me espera. Pedro, e se entrar alguém, vai roubar livro e papel? Tomara que roube, porque só tem livro de psicologia, para mudar a cabeça. Um ladrão pega lá e rouba o livro de psicologia. Eu vou adorar. Já pensou? Um ladrão roubar um livro de psicologia? É tipo ele entrar aqui e roubar o evangelho. Tu não vai gostar, Maria? Tu não vai gostar? Se ele levar o evangelho? Eu vou adorar. Eu vou dizer, volte mais vezes, pega mais o evangelho. Tem coisas. E aí é tudo. Ah, mas. E se levar, como é que você vai ficar? Ok, não é? Volto a relativizar. Eu estou dando duas situações, eu não estou dando uma situação. O problema é que a gente fica só numa. É o tempo todo. Medo, 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 medo. Isso acaba com a gente. Isso destrói a nossa fé. Isso nos desconecta com Deus. Porque eu acredito em Deus, mas eu vivo com medo. Você não está fazendo certo. Você não está buscando as coisas que você está fazendo. Isso tem um resultado. Ah, Pedro, mas mesmo assim, mesmo fazendo certo, acontecem coisas. Acontece porque você fez errado lá atrás. E você vai ter que cumprir o efeito disso. Fazendo certo ou errado agora, ele disse o quê? Que nós vamos pagar cada centimo. Porque isso é lei de justiça. A misericórdia, a bondade, ela existe, mas dentro da lei de justiça. Então, o que eu tiver de fazer, eu vou fazer. Agora, ele fala que essa justiça, ela é progressiva. Ela é uma justiça pedagógica, ela não é uma justiça punitiva. Eu errei, eu fiz alguma coisa lá atrás. Ok, eu vou ter que cumprir isso. Mas a forma como eu vou cumprir isso tem várias maneiras. Não necessariamente uma única. Eu matei, eu vou ser morto. Não. Eu bati, eu vou receber uma paulada. Não. Depende. Porque muito mais do que a punição, eu posso trocar a punição por reparação. Porque na reparação tem o arrependimento e tem o entendimento. A punição só tem dor. E às vezes sua dor não resolve. Né? Vamos adiante. O choque que as almas sentem com o egoísmo das suas irmãs é que a fazem pensar nas modificações urgentes. E o bem-estar da caridade e do amor nos mostram que é o clima de Deus a crescer no coração humano. Às vezes as pessoas dizem assim, o mundo está perdido. Ah, não. Ele está vivendo os ciclos. Como é que funcionam os nossos ciclos? Aí entra a lei de destruição do livro dos Espíritos. Às vezes eu preciso de um choque, de uma crise, destrói aquilo para construir um ciclo novo.
Hoje a gente diz assim, eu ouvi uma afirmação infeliz de uma pessoa que realmente tem muita limitação, disse assim: eu não concordo com esse negócio de combater o machismo, porque o machismo faz aumentar o feminismo faz aumentar o feminicídio. Aí eu olho, explica. Porque desde quando começou a falar de feminismo, agora há um número aumento de feminicídio. Aí eu tive que explicar para a pessoa, ainda bem que ele era espírita e entendeu. Sabe a lei de destruição e a lei do progresso? Ela acontece assim: a gente chega no ápice do erro, da dor. Aí tem uma hora que isso estoura. Quando estoura, vem o escândalo. Lembra o que Jesus falou? É através dos escândalos que a gente vai... Esse escândalo, ele tem que ser intenso e forte para que a sociedade se modifique. Então nós estamos passando por vários escândalos. Seja a nível de relação afetiva, seja a nível político, seja a nível social, seja a nível geracional. Vários escândalos nós estamos passando. E tem que passar. Isso tem que ser colocado tudo para fora. Para a gente se alertar e perceber que precisa se iniciar um novo ciclo, mas primeiro eu preciso destruir esse. Então é como ele fala, o choque entre a gente, ele é benéfico. Ele não é necessário, mas ele é benéfico do ponto de vista evolutivo. Às vezes tem que ocorrer barbaridades para a gente se sacolejar e dizer assim: epa, para! Onde nós vamos? O negócio do bullying. Eu fui bulinado e fui bulinador na minha época. Era um bulinador de carteirinha, zoava de todo mundo, até hoje, mas agora oculto, senão vai preso. Eu era o rei dos apelidos, eu colocava apelido em todo mundo. Mas chegou um momento que isso tinha que parar. Eu atendo uma moça de 20 anos de idade, linda moça. Só que não estava no padrão magérrimo que, né, a ditadura da beleza impõe. E ela estava sofrendo, isso estava impactando, estava gerando um sofrimento psíquico, porque ela tinha sido convidada para um churrasco e não queria ir. Eu disse: como que tu recusa churrasco? Eu não consigo. Ela disse: sabe o que é, Pedro? É que eu não tenho roupa para ir. Eu disse: precisa de roupa para comer? Eu não sabia que para comer precisa de roupa. Tudo bem, não pode ir nu, né? Aí ela disse: não, é porque tudo que me coloco não fica bem. Não fica bem como? Porque não dá no meu corpo, eu tô... E ela não estava... Eu acho engraçado quando o povo chega para mim e diz que está gordo. Eu acho interessante. É minha mãe aqui fica falando: nossa, filha, tô gorda. Tenho que emagrecer com uns 500 quilos. Pois é. Se ela está gorda, imagina eu. Eu fico sem parâmetro quando as pessoas falam isso. Eu digo: então eu sou de outra categoria, eu não sou mais gordo. Porque se tu está dizendo que é gordo. Enfim, ela não estava conseguindo mais isso, por causa dos parâmetros. E aí eu falei para ela, disse: não faça isso, vá viver sua vida. Né? Até porque a beleza física é um detalhe do nosso espírito. E é muito relativo. Muito relativo. Tem gente que gosta de gordo, tem gente que gosta de magro, tem gente que gosta mais ou menos. É relativo. Mas às vezes a gente fica preso a essas questões, né? De maneira equivocada. Tipo a mãe do Pedro. O verdadeiro meio de destruir o egoísmo é a renúncia. Quando você renuncia a qualquer coisa de seu, da sua conquista, em favor dos outros, ele que está sendo beneficiado. Atrás dessa renúncia se encontra Jesus confortando seu coração e alimentando sua vida. Como eu combato o egoísmo? Renunciando. Tudo que ele me pede, ou parte do que ele me pede que não me serve. Não dá para ter as duas coisas. Não dá para ser orgulhoso e humilde. Não dá para ser calmo, tolerante e irado, colérico. Não dá. Eu tenho que escolher. Uma coisa eu tenho que renunciar. Pedro não renunciou, Saulo não renunciou para se tornar Paulo. Ele abandonou o sinédrio, abandonou o título para virar Paulo.
E assim acontece com a gente. Cada ciclo que a gente quer iniciar, eu tenho que abandonar o anterior. Eu tenho que enterrar os meus mortos. Ok? As coisas invisíveis são as mais reais. Quem descrê nos dois aspectos da existência sofre o medo da perda. O mestre já dizia que aquele que não vê e crê é mais agraciado pela paz. Então tem muita coisa invisível que a gente precisa começar a considerar. Muito mais do que a real. Como, por exemplo, os nossos obsessores. Todos os pensamentos que a gente tem no dia a dia são só nossos? Não são. E a gente fica achando que é. Os bons e ruins, tem pensamentos bons e ruins que não são nossos. Não tem momentos que a gente está pensando numa coisa preocupada, aí vem o outro pensamento, puf, cai de paraquedas. Aquilo é meu? Não. Eu estou ali tentando fazer o bem, tentando perdoar, tentando não sei o que, não sei o que. Aí vem um pensamento e diz assim, mas ela é isso, é aquilo, é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aquele pensamento é teu? Não. Se você está tentando perdoar aqui, você está se trabalhando, lembrando, eu fui no centro espírita, eu peguei um passe, eu vi a palestra daquele gordo careca, não sei o quê, tem que perdoar. Aí vem o pessoal e diz, mas ela é horrível, ela não merece isso, ela não sei o quê. São dois pensamentos diferentes, gente. Um é seu, o outro não é. É um mundo invisível, que é extremamente real. Os espíritos não responderam para Kardec quando ele perguntou? Os espíritos influenciam a gente? O que ele falou? Muito mais do que vós imaginais. Então a gente precisa saber. Da mesma forma, como também às vezes eu estou lá angustiado, não sei o quê, né, deprimido e não estou conseguindo superar. Aí vem um pensamento assim, para com isso, você é filho de Deus, você melhora, levanta, olha isso, olha aquilo, você tem isso, você tem aquilo. São dois pensamentos diferentes. Um na negatividade e outro na positividade. Os dois são seus? Não é. Então a gente precisa ter mais consciência disso. Porque isso é acreditar sem ver. E nós temos. Nós temos a turma que quer botar para lá e temos o nosso anjo da guarda tentando fazer a gente caminhar. Parece aqueles desenhos, sabe? Que tem um anjinho do outro lado e tem um demônio do outro lado. Ela é ruim, ela é ruim. Não, perdoe. Não, ela é ruim. Renata, vamos combinar para me alugar esse menino de vez em quando para as palestras. Eu pago, eu alugo ele. Ele é fantástico. Chegamos na questão da fé cega e fé raciocinada, né? E aí o que o Evangelho fala para a gente? No capítulo 19, na parte que fala sobre a fé transporta a montanha, ele diz o seguinte: quando ele veio ao encontro do povo, ele falando sobre Jesus, o homem se lhe aproximou e lançando-se de joelho a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula. Parece que ele fala assim com a gente até hoje, né? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. Quais são as nossas montanhas? Que montanha nós não estamos conseguindo transportar? Tem montanha no trabalho, tem montanha na família, né? Tem montanha no relacionamento social, afetivo. Quantas montanhas tem? E
Por que elas não estão sendo transportadas? Porque a nossa fé ainda está no tamanho do grão de mostarda. Mas esse grão, ele pode germinar, ele pode multiplicar? Pode. Depende da minha fé raciocinada. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Quem são esses adversários? O mal. Quem são? Orgulho. Orgulho. Vamos lá, quem mais? O irmão do orgulho. O irmão do orgulho. Egoísmo. Isso. Esses são o mal que a gente tem que combater. Né? É a porta. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, às vezes, a gente não acredita ainda. Ou, pelo menos, ainda está com dificuldade de acreditar. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Tem muita montanha que a gente quer tirar de uma vez só, mas tem caminhão para transportar de uma vez só a montanha? Não. Para mim transportar uma montanha, eu vou ter que ir levando o quê? De pouquinho em pouquinho. Não é assim? Quando eles vão lá extrair minério e tudo mais, para eles tirarem aquela montanha dali, eles vão levando de pouquinho em pouquinho. É a mesma coisa, gente. Eu quero mudar a qualidade do meu relacionamento. Eu vou mudar de uma hora para outra? Eu vou transportar essa montanha daqui para ali? Não, eu vou ter que fazer isso devagar. É um processo. Mas é possível? É possível. Quando você coloca a perspectiva daquele resultado a nível de médio e longo prazo. Se você bota um objetivo de médio a longo prazo numa visão de curto prazo, o que você vai ter? Frustração e desmotivação. E você para. Eu fiz muito isso. Eu queria resolver as coisas assim. Igual o Luan Santana na música, né? Ele faz assim. Eu queria fazer assim. Só que o Luan disse, faz assim e a pessoa vem. Eu fazia assim e não vinha. Porque não resolvia. Então eu precisei entender que para eu mudar as minhas montanhas, isso ia levar um tempo. E para isso eu tinha que ter disposição, paciência, tolerância, abnegação, determinação, fé. Principalmente fé. Que a coisa vem, a coisa muda. A fé vacilante sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Então, às vezes, eu não consigo nada, então eu vou para o outro lado. Então, que o mundo se exploda. Estou nem aí. Também não resolve. Nenhum ponto, nem outro. Cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. É uma parceria. É tipo o carro e a gasolina. Se eu tiver só o carro, mas não tiver o dinheiro para a gasolina, eu vou cair aonde? No ônibus, no metrô, no Uber. Eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter a gasolina. Mas está cara a gasolina, mas o carro não anda sem a gasolina. Entende? Eu não ando sem Deus. Ninguém anda sem Deus. Ou pelo menos uma perspectiva de que sozinho eu não consigo ir muito longe. Eu não consigo ir muito longe. Por isso eu necessito de um poder maior do que eu. A presunção é menos fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação. Assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ou seja, a fé ao excesso, produz o fanatismo.
em aceitando no erro, cedo ou tarde desmorona. Isso acontece em todas as religiões, mas eu tenho conversado com alguns espíritas que começam a desenvolver sua fé baseada na doutrina e criam uma rigidez mental, ou seja, o fanatismo. E aí também não funciona. Pelo contrário, cria mais confusão. Correto? Eu tenho que entender que fé não é uma receita de bolo para todo mundo. Fé é um relacionamento individual com Deus. Por que a humanidade se matou tanto, brigou tanto por guerras santas? Porque eles achavam que fé era um código rígido. Só funciona se for assim. Não. Deus não é onipresente? Deus não é onisciente? Deus não é todo poder? Você acha mesmo que ele só vai funcionar na sua cartilha? No seu jeito? Quer dizer que você manda em Deus. Deus, olha, tu só vai se conectar com esse aqui. Só vai salvar esse aqui. Primeiro, se ele aceitar Jesus. Segundo, se isso. Terceiro, você acha mesmo que Deus vai olhar para ele? Tá bom, meu filho. Eu só vou cuidar desses aqui. Desses aqui que está dizendo para mim não cuidar, não vou cuidar. Mesmo que eles queiram vir até mim, não vou cuidar. Porque não está do jeito que tu quer, então não pode cuidar. Não tem cabimento isso. Mas a gente ainda pratica intolerância religiosa, acreditando nessa questão da salvação única e por um único caminho. Não tem um único caminho. Existem os caminhos. Existe uma única condição que nos permite todos os caminhos. A centelha divina que ele deixou dentro da gente. Isso sim. Isso tem em todo mundo. Do mal ao bom. Correto? A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Se for uma fé só por conveniência, só porque agora eu entendi que é assim, não. Ela tem que funcionar em tudo quanto é canto. Quando eu ando de avião, ou então saio de viagem, alguma coisa, eu viro para Deus e diz assim, ó, se der para eu ir e voltar, tu me proteger, beleza. Se não der, se eu tiver algum outro caminho para passar que não seja ir e voltar são, me dá força para uma coisa, para me não soltar tua mão. Porque seja eu indo e voltando perfeito, seja acontecendo alguma coisa com o meu corpo, com a minha vida, tu sabes o que é melhor para mim. E eu não posso soltar a tua mão. Porque em qualquer lugar que eu esteja, se eu estiver segurando a tua mão, eu consigo. Agora, se eu soltar, lascou-se. Entende? É o que ele fala aqui. Eu não posso ter a fé só no momento que está tudo beleza. Eu tenho que ter a fé em todos os momentos. Como é que eu consigo fazer isso? Segurando na mão dele. Eu sei que ele não vai soltar. Quem solta sou eu. Não é assim? Não é assim, Madeleine? Ele não solta. Eu que solto. E aí quando eu entendi disso, eu disse, então me ajuda a não soltar. Se puder colar super bonde, cola 1000, cola, que eu seguro. Porque qualquer lugar que eu passar, se eu estiver segurando aqui, eu vou. Agora, se soltar, aí complica. Aí atrasa o processo. Entende o que é essa fé inabalável que eles falam pra gente? Não importa. Pedro, uma vez, eu falando sobre isso, a pessoa disse assim, mas tu tá pensando negativo, tá trazendo tragédia para ti. Eu disse, não. Eu estou trazendo a realidade. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Pode ser que daqui a pouco apareça uma duplicata nova para me pagar. Nova não, velha que está aparecendo agora. Olha, Paulo, lembra lá atrás? Agora tu já está melhor e tal. Tem aqui uma duplicata para tu pagar. A gente já viu tua conta aí, tem dinheiro aí. Tu vai ter que pagar. Aí nessa hora eu vou dizer, por que Deus me deixou? Por que não me deixou nada, filho? Tudo é causa e efeito.
Nada é aleatório. Nada é aleatório. Tem um amigo lá da comunhão, ele vai fazer o evangelho em casa, acho que um dia ele foi no congresso e ele disse assim, uma frase que ele achou interessante, eu achei também interessante. Ele disse que falaram que no mundo há injustiça, mas não há injustiçados. A injustiça ainda existe como um mecanismo pedagógico. Agora, injustiçados, não. Porque a injustiça que hoje cometem comigo é um efeito da injustiça que eu cometi ontem. Eu sou injustiçado? Não. Ah, Pedro, então quer dizer que todo mundo que tiver injustiçado, a gente pode ficar tranquilo que está sendo bem? Não. Porque na hora que eu estou sendo injustiçado, quando vem um irmão, e mesmo sabendo disso, age de compaixão, que me acolhe, que diz assim, eu estou aqui do seu lado para te ajudar, isso também é instrutivo, isso é pedagógico, isso é transformador. Porque além de ele estar experimentando, se sensibilizando pela injustiça que ele cometeu lá atrás, ele também está experimentando o amor. É assim que Deus faz. Ele nunca deixa ninguém passar por uma prova sem ter alguém ou alguma possibilidade de amor do lado dele. Nunca. Lembra da história das pegadas na areia? Né? O cara parece que foi conversar com Jesus e disse, você sempre esteve do meu lado, eu não lembro direito da história. Eu acho que eu já estou com problema de memória. Eu não lembro da história tudo direitinho, não. Eu não lembro da mensagem. É que, de repente, as pegadas sumiram. Então conte aí, Madeleine, a história. Aí, de repente, as pegadas sumiram. E ele disse, mas mestre, qual pegada que eu consegui, de repente sumiram. Ele disse que nesse momento eu te carreguei. Pois é. No momento que a gente está mais lascado, é que a gente tem mais suporte. É porque a gente não percebe. Aí, se a gente olhar para trás e fizer uma análise, tanto que ele diz assim, eu não sei como eu cheguei até aqui, eu sei. Ele estava carregando a gente, não era, mano? E eles carregam. E é bom que eles carregam gente de todo o peso, graças a Deus. Não tem esse problema que a gente tem aqui, que às vezes eu não posso sentar numa cadeira. Não, eles carregam todo mundo de todo tamanho. Então será que os espíritos se enganam quando a gente vai dormir? E eles, vou carregar aqui, não, errei, aí eles voltam pra cama. Se engana não, Pedro, eles carregam direitinho. Então, mas sonâmbulo. E aí, será que eles carregam lá? E aí, não, carreguei no momento errado, peraí, volta. Pelo contrário, o sonâmbulo está sendo carregado, para não acontecer nada com ele. Entendeu? Vamos lá. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Credes nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Seguir os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos aponto e dos meios que vos trazemos para os atingires. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da nossa fé. Quantas vezes a gente, num determinado momento da vida, lá atrás, a gente diz assim, não vou conseguir, minha vida é só isso, não muda. E aí, passa-se alguns anos, a gente se vê conseguir. Ele diz assim, foi um milagre. Não, foi obra da sua fé. Tudo funciona baseado naquilo que a gente crê. Né? Para a gente finalizar, a gente trouxe aqui essa palestra muito legal. Quem quiser depois pode acessar. Tá? Essa psicóloga, ela fala sobre a questão do ciclo da autossabotagem. Depois, se quiser, eu mando os slides pelo zap para a Marilene e para o Antônio e disponibiliza para vocês. Ela diz o seguinte, que a imaturidade, que a autossabotagem é causada pela imaturidade. Uma conduz a outra. Tá? E o que é a imaturidade? Ela é baseada no orgulho e no egoísmo. No egoísmo,
na busca do perfeccionismo e da baixa autoestima. E no orgulho, obstáculos para ver as minhas fraquezas. Então eu sou imaturo em função do meu egoísmo, que diminui minha baixa autoestima e movimenta um ato perfeccionista, porque eu sempre olho só o que me falta, eu não olho o que eu tenho. Entende? E a nível de orgulho, porque ele me cega, ele não consegue que eu perceba o que está à minha volta, e aí eu me torno imaturo. Ela traz Freud e diz o seguinte, que a maturidade tem 3 pontos para eu alcançar a maturidade. Primeiro, reconhecer os meus pontos fortes e pô-los em prática. Segundo, admitir os meus pontos fracos e transformá-los em pontos fortes. E terceiro, capacidade que a gente tem de sorrir da gente mesmo, principalmente quando a gente cai. E isso tem uma coisa legal. O brasileiro é fantástico nisso. Ele está lascado, vamos dizer outra palavra, mas ele está fazendo piada. Isso é maturidade. Às vezes ele diz assim, não sei o quê, porque os outros povos, tem povo por aí, que quando cai, se mata. Quando erra, se mata. Quando não atinge a meta, se mata. A gente não, a gente faz piada, faz meme. Faz logo meme. Né? Os melhores, né? Isso é uma maneira da gente lidar com as nossas imperfeições também. É óbvio que tem um limite, não pode ser ofensivo, né? Não pode machucar o outro. A autossabotagem, em suma, é alguma coisa que me engana. Eu acho que é aquilo, eu sigo aquilo, mas na verdade não é. É um processo interno que cria uma irrealidade. E aí ela diz que a maturidade, ela passa por esses 3 ciclos. Primeiro eu tenho que avaliar, verificar. Depois eu tenho que compreender aquilo que eu vejo, ou aquilo que eu sinto, ou aquilo que eu percebo. E depois eu concluo. O problema é que às vezes a gente mal vê, a gente já conclui. E aí cria imaturidade. Né? Às vezes fulano está falando uma coisa aqui, você já entende outra. Porque você não compreende. Você não passa por essa etapa. E aí a coisa não funciona. Se eu compreendo errado, eu vou agir o quê? Errado. Eu não vou conseguir ir no caminho que tem que ser. A falta de comunicação. Principalmente, ou a falta de comunicação, ou a comunicação errada. Agora mesmo a gente estava numa palestra falando sobre comunicação não violência. Para falar disso, é uma proposta para uma outra palestra aqui, tá? E que ele fala justamente isso. Eu só julgo e ataco, julgo e ataco, julgo e ataco. Eu não paro para analisar por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Qual é a necessidade dela por trás daquilo? Eu só reajo. Eu não paro para compreender o processo. Né? E aí, ela traz esse ciclo aqui. Ela diz que a imaturidade ou a autossabotagem, ela começa tudo no medo. Lembra que eu falei do medo? Medo. Ela começa aqui. O medo me gera o quê? Ansiedade e angústia. Essa ansiedade, essa angústia é pelo medo de perder alguma coisa. Eu vou perder meu filho, eu vou perder meu trabalho, eu vou perder meu pai, minha mãe, eu vou perder minha casa, eu vou perder, sei lá, o carro, tudo em função disso. Essa perca gera culpa, e a culpa gera mágoa e ressentimento. Às vezes essa mágoa e ressentimento, ela se transforma numa implosão. Eu me autodestruo. E às vezes eu vou para fora através de vingança e retaliação. Ok? Quando eu gero tudo isso dentro de mim, ansiedade, angústia, mágoa e raiva, isso me gera irritabilidade, raiva, mau humor. Quando eu passo para esse processo, eu começo a fazer o que ela chama de jogos relacionais. Os jogos relacionais, eles vão se basear ou em ciúme ou em inveja. Ou seja, eu vou começar a me relacionar com o outro baseado nesses 2 sentimentos. E aí eu começo a jogar, a manipular. Entende? Vamos pegar o caso do ciúme.
O ciumento, ele tem o quê? Medo de perder. Aí ele vai para cima da pessoa tentando controlar. Não dá certo, ele sente culpa. Dentro desse processo de culpa, qual é o jogo dele? Quando a pessoa vai lá e diz, olha, não estou mais aguentando isso, não sei o quê, para com isso, eu não te traio, o que o ciumento faz? Ele chora. Não é assim? Ele chora, ele se arrepende, ele pede perdão, ele diz que nunca mais ele vai fazer aquilo, que ele não sabe o que acontece dentro dele. Ele começa num jogo relacional, numa manipulação. Porque o controlador, ele fica nos dois extremos. Ora ele é controlador. Aí quando o negócio fica muito feio pro lado dele, ele se coloca como controlado. Ele diz, tá bom, de hoje em diante eu vou fazer tudo que você quer. Tudo mentira. Porque ele não está trabalhando a causa. Ele vai continuar com medo. Né? E aí dentro desse processo de mau humor, a raiva, quando ela vem, eu tento projetar no outro através de cinismo e sarcasmo. Eu começo a desenvolver um relacionamento tóxico em função disso. E aí depois inicia de novo medo, perda, culpa. E eu começo o ciclo da autossabotagem. Quando você tenta fazer alguma coisa direita, boa, e você não consegue, faça a primeira pergunta. Eu estou com medo de quê? Eu estou com medo de perder o quê? Que você vai encontrar alguma resposta. Faça para você. Estou com medo de perder o quê? Estou com medo de perder minha autoimagem perante os outros. Eu estou com medo de perder o título. Eu estou com medo de perder a confiança. Eu estou com medo de perder o emprego. O que eu estou com medo de perder? E é isso que me auto-sabota. E aí eu começo a desconstruir isso aqui. Tanto que ele diz, ó, para eu quebrar o ciclo, ela fala, o que eu estou sentindo nesse momento? Entra em contato com um desses sentimentos, ou raiva, ou mágoa, ou culpa. Por que eu sinto isso? Qual é a causa disso? Porque se eu não acho a causa, eu vou ficar simplesmente trabalhando o sintoma. Aí eu vou tomar o paz, eu vou fazer meditação, eu vou comprar, eu vou viajar, eu vou fazer a tal da massagem linfática, drenagem linfática, que aí alivia o sintoma. Eu estou trabalhando o quê? Sintoma. Isso é bom? É bom, porque senão a gente pira. Mas não resolve. Não resolve. Tem muitos que vêm, que usam a religião para trabalhar sintoma. Trabalha, faz. Vem, faz isso, faz aquilo, isso o quê? Só para trabalhar sintoma. Mas não trabalha a causa. É um ótimo trabalhador, mas uma péssima pessoa. Entende? O que eu vou fazer com isso? Ou seja, a partir do momento que eu descobrir quais são os sentimentos e qual é a causa, o que eu vou fazer com isso? Inteligência emocional e relacional. Como? A inteligência emocional, a autoconsciência, a autocontrole. Tá? Pensar em mim, me olhar no espelho. E o que eu faço com as minhas emoções? Eu controlo, canalizo ou sublimo? Porque eu posso, isso aqui é uma energia. Ah, aqui eu estou tendo um bocado de energia ruim. O que eu faço com isso? Para onde eu vou mandar essa energia? Tá? Isso gera motivação. E na inteligência relacional, eu tenho que trabalhar empatia e assertividade. Assertividade para saber dizer sim quando tem que dizer sim, não quando tem que dizer não. E empatia de também olhar a necessidade do outro, sair do meu egocentrismo, sair do meu egoísmo. E também considerar o que o outro sente, o que o outro pensa. Isso me ajuda a quebrar a minha autossabotagem e a construir uma fé raciocinada, uma fé inabalável, uma fé que realmente transporta as minhas montanhas, transporta as minhas dificuldades. Acabou o tempo. Não percebi. Eu não percebo os tempos. Eu estou ficando fascinado pelo tempo. Muito obrigado pelo silêncio e pela participação de vocês. Eu espero que realmente todos nós saiamos daqui, inclusive eu, buscando compreender mais esses conceitos que os espíritos de luzes trazem para a gente. Não sei se tem tempo para perguntas e respostas.
mas eu fico por aqui. Uma boa noite, um retorno a todos. Bom retorno.